Fala galera, boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Diego Bento, formado em administração, e venho trazendo esse bate-papo aqui chamado Papo de Futuro, algumas dicas e informações de profissionais que vêm trazer muitas informações para você, beleza? O convidado de hoje vai falar sobre carreira militar. Você sonha em ter uma carreira militar? Você sonha em seguir esse tipo de carreira? Então hoje é o dia para você acompanhar aqui e tomar nota, anotar tudo aí para você ficar bem na fita. O cara que eu vou chamar para conversar com a gente aqui, ele já passou em mais de 12 concursos públicos. O cara é fera, o cara está quase sendo chamado para formar as perguntas dos concursos públicos. O cara é muito bom. O cara é muito bom. Então, já vou dar uma entrada aqui nele, ó. Enquanto eu estou chamando ele aqui, bota para mim, hein, se vocês estão conseguindo me ver bem, estão conseguindo me ouvir bem. Hoje eu coloquei o fone aqui para melhorar a nossa comunicação, mas o vídeo, o som, tá tudo legal aí? Confirma para mim, por favor. Enquanto a galera tá entrando aqui, ó, já vai compartilhando essa live aqui com quem você acha que vai se interessar. Tem aquele amigo lá que tá de bobeira. Ah, irmão, dá uma olhada nessa live aqui, vê se toma jeito na vida. Então, vai compartilhando aí. Vamos lá. Tô chamando ele aqui, esperando o Anderson aceitar. E aí? Olha o cara aí, ó. Anderson Silva. E aí, Beto? Nome de lutador. O cara é lutador na vida mesmo, é brabo demais. Então, ó, vamos começar falando o seguinte. Quem é você? Se apresenta aí pra galera. Fala aí, galera. Tudo bem? Boa noite aí para todo mundo que tá assistindo. Antes de mais nada, eu sou amigo do Diego aí desde a infância, né? Já viveu longas e longas histórias aí junto aí. Hoje já estamos mais velhinhos, mais experientes, né? Mas a minha caminhada começou lá em 2005, quando eu comecei a estudar na escola de cadetes do ar lá, preparatório de cadetes do ar em Barbacena. E foi fazer o ensino médio lá, né? Em 2005 fiz a prova, não, em 2006 fiz a prova de novo, passei. Aí fiz meu ensino médio na escola preparatória de cadetes do ar. E depois disso, segui carreira durante a aeronáutica aí, durante 4 anos. Em 2010 voltei, quis fazer outras coisas. Aí foi onde eu voltei para a vida civil, voltei para o Ministério. E é onde eu fiz diversos concursos, com IME, Instituto Militar de Engenharia, ITA, um monte de concurso aí e me formei na Marinha Mercante. Hoje trabalho numa empresa, sou subchefe de máquina lá. E essa foi minha história contada aí, mas ela durou mais ou menos uns 12 anos para uns 12 mais ou menos. E hoje estamos aí, né? Isso aí, 12 anos de caminhada para você conseguir alcançar um patamar que você trilhou lá atrás. Então, as pessoas hoje elas podem pensar que elas querem conquistar uma coisa hoje e faz um cursinho preparatório a meia boca, ano que vem já está conquistando tudo. Ano que vem já está conquistando tudo que está querendo. Não, é uma caminhada longa. É uma trilha que você tem que percorrer que é cheio de espinhos, né? E você passa por essa trilha descalço e pisando nos espinhos, né? Sim, sim. Tipo, tem vários tipos de concurso hoje em dia, né, cara? Existem os concursos mais imediatistas que você precisa resolver a sua vida para ontem. Então, tipo assim, e os concursos mais elaborados, onde você pode ter tempo para estudar e tal, você precisa ter tempo para estudar. Então, tipo assim, se a sua emergência de vida hoje em dia é resolver logo a sua vida, eu preciso resolver minha vida para ontem, o interessante é que você foque num concurso mais simples, menos elaborado, e aí com o tempo, né, você consegue passar, se forma, aí, pô, você estando, né, formado, ou então você estando já com um emprego, é muito mais fácil você procurar melhorar de vida. Agora, se você já é novo, se você tem tempo para estudar,
Se você pode estudar para um concurso mais elaborado, vale a pena, vale muito a pena. Mas tudo vai da nossa necessidade, né? No meu caso, eu era muito jovem, então eu podia, eu ainda tinha tempo para errar. Tem gente que talvez fale assim, pô, eu não tô com muito tempo para errar, já tô velho. Então você tem que focar numa coisa que vai ser mais fácil você resolver a sua vida, né? Então, assim, tudo é da nossa necessidade. E, claro, tudo é do teu esforço também, cara. Você pode conseguir passar num concurso muito difícil em um ano, mas não é o provável, né? Mas é possível. Não é o provável, mas é Não, não é o possível. normal, né? Não é o normal É, acontecer. não é É exceção normal. da regra, né? Mas deixa eu te perguntar, qual a formação que tu teve? O que você estudou? Qual foi a tua base para você conseguir ter tanto êxito nesses concursos que são bem difíceis, né? Qual é a tua base? Cara, olha só, para quem acha que eu sempre estudei em colégio bom, se engana, né? Assim, não é uma parada, nossa, eu estudo num colégio municipal hoje em dia, eu não vou conseguir nada, nunca vou conseguir passar por esses concursos aí. Cara, eu estudei em colégio municipal durante grande parte da minha vida, né? Eu só fui para um colégio particular quando a situação lá em casa melhorou um pouco, lá para sexta série, sétima série, onde eu comecei a estudar no Santa Maria, lá em São João de Meriti, para quem conhece aí da área aí. Então, tipo assim, minha base era um pouco fraca, né? Então a gente precisava correr mais atrás. E foi onde eu busquei cursinho, né? Então, só que, cara, eu tive muitos amigos durante o meu percurso de 12 anos, onde tinha gente que tinha muito mais base do que eu e demorou muito mais tempo a passar. Não dá para você só ter base, você também tem que querer, acima de tudo, passar. Mas, assim, falando da base, método de estudo é muito importante. É muito importante ter método de estudo, porque se você se você não tem um método de estudo bem formado, você acaba que se perdendo. Porque se você pegar um edital de um concurso, que seja simples o concurso, se você pegar o edital de um concurso, você vai ver que lá tem, pô, milhões de matérias. Então, se você for querer estudar sozinho, vou pegar lá, beleza, vou pegar uma aritmética lá, vou pegar uma álgebra, vou pegar uma geometria, vou pegar um português aqui, e se eu for estudar matéria por matéria, eu vou me perder, porque é muita matéria, né? Então, a base é importante, tudo também é importante. Basicamente, eu estudei muito a minha vida toda, cara. Eu saí, você me acompanhou aí, eu era uma criança ainda quando eu comecei a estudar. Eu tinha lá meus auges dos meus 15, 14 anos. Isso. Só que, pô, cara, o meu método, eu acho que o principal motivo para o êxito sempre foi, principalmente, eu nunca ter desistido, cara. Porque eu não passei em tudo na vida. Tipo assim, tomei pau em alguns concursos, algumas vezes eu reprovei e tal, mas a vontade era muito grande. Eu tinha que passar, eu vou passar, na minha cabeça que eu vou conseguir passar, e foi onde eu falei, eu preciso mudar a minha história, eu preciso tomar um outro caminho. Eu não quero seguir a carreira da minha mãe, eu não quero fazer aquilo, eu quero fazer algo diferente. E procurar um cursinho foi importante, porque quando eu procurei um cursinho, eu vi que, caraca, pô, eu não sei nada. Achava que, na escola, eu achava que, pô, eu sabia pra caraca, pô, dava lá no depois estava no pô, particular, aí era aquele aluno bom da sala, pô, eu sei muito, pô, eu sei caraca. Pô, aí quando cheguei no cursinho, brother, ele me ferrava, filho. Aí eu fui, pô, foi onde eu vi que eu precisava estudar muito mais e levar muito mais a sério. Ó, procurar um cursinho ou procurar uma orientação hoje em dia é muito importante. Hoje em dia tem diversas pessoas, você está fazendo isso, é muito bem feito, tem uns outros amigos que fazem também. Procurar orientação é muito importante. Porque, por exemplo, hoje em dia, se alguém buscar a minha orientação, esse alguém vai poder mitigar os erros que eu cometi. E não Sim. era uma coisa que tipo assim, infelizmente, a outra, quer dizer, infelizmente não, né? Mas a minha mãe seguiu uma carreira, meu irmão seguiu outra, e meu pai seguiu outra. E eu segui outra totalmente diferente. Então, em casa, eu não tinha alguém para perguntar. Hoje em dia, com a internet, e você aí, ou até mesmo alguns amigos que vêm me perguntar, existe a grande possibilidade de você mitigar erros, né? Tipo assim, Sim. não vai para caminho, não estuda isso, dá mais ênfase àquilo, tenha tantos estudos por dia, faz assim, faz assado. Então, Isso aí. consegue ter um plano muito mais elaborado do que uma pessoa, uma criança com 15 anos de idade. Hoje em dia não é mais criança, né? Na nossa época, lá 15 anos atrás, era criança. Hoje em dia, né? Então, tipo assim, cara, o meu método de estudo basicamente foi moldado pelo cursinho.
Hoje em dia eu tenho uma visão muito mais avançada disso. Eu tenho meus amigos aí que fizeram um cursinho, abriram um cursinho, depois eu vou divulgar o arroba deles aí, que é mais para a parte militar. Tem Isso. você na parte administrativa, tem você na concursos que eu mesmo não tenho tanta expertise, entendeu? Pô, cara, e basicamente o cursinho foi muito importante para mim, porque o cursinho eu tive com pessoas, cara, de todo o Brasil, às vezes de muitos lugares, e então tu troca ideia, tu vê como é que as coisas funcionam, como é que realmente é o mercado de trabalho, como é que realmente é o meio dos concursados, porque, pô, eu não recomendo hoje em dia você só estudar dentro de casa, você tem que ir lá pro meio do campo, ver como é que estão os teus concorrentes, ver como é que a galera tá, para você sentir na pele e falar, pô, eu tenho que estudar mais, pô, eu tô no caminho certo. Entendeu? Porque ficar só dentro de casa, hoje em dia, a internet atrapalha muito. A internet pode ajudar, mas ela está mais atrapalhando do que ajudando a juventude, né? Então, a minha base foi basicamente formada pelo meu cursinho, porque minha base antes do cursinho era muito fraca. Eu estudava por dia eu estudava aí pelo menos 12 horas, eu acordava às 7 horas da manhã, eu acordava às 7 horas da manhã, estudava até meio-dia, tinha aula de uma mais 10 horas. Então, por dia eu estudava pelo menos umas 12 horas, mas normalmente dava umas 15 horas por dia de estudo. 15 horas mais ou menos ali de estudo por dia. Hoje muitas pessoas não conseguem ter essa facilidade ou esse tempo disponível para ter essa base de estudos, né? Porque se na nossa época o colégio público que a gente estudou já era ruim, hoje está pior ainda. E a gente consegue ver isso nitidamente. Então a pessoa hoje não tem uma base muito boa e ela procura essa base. Como que ela vai procurar? Ela vai buscar na internet. Hoje ela consegue encontrar na internet muita coisa boa. Você estava até falando que a internet hoje atrapalha mais do que ajuda. Realmente, você quando entra na internet, você começa a ir em rede social, você começa a pesquisar aqui, pesquisar ali. Daqui a pouco você vai ver que dia e que hora vai passar o cometa essa semana aí. Então isso não vai te ajudar a fazer o Enem, isso não vai te ajudar a fazer um concurso, isso não vai te ajudar em nada. A não ser que você queira ser um astrólogo e estar pesquisando o cometa mesmo. Mas fora isso, isso não vai te ajudar. Então você tem que ter métodos para você conseguir alcançar as suas metas. O Anderson está falando aqui que ele tinha disponível por dia 12 a 15 horas para estudar. Beleza. Quem não tem esse período todo disponível, eu tenho 5 horas, eu tenho 4 horas para estudar. Beleza, você tem que otimizar o teu tempo para você conseguir nessas 4, 5 horas estudar com a mesma qualidade de quem tem 15 horas para estudar também. Então a internet hoje, ela consegue trazer para você muita coisa boa, é só você saber filtrar. Procura orientação, procura site especializado, procura blog especializado. Hoje em dia tem Instagram de tudo. Eu quero no Instagram para saber como é que eu faço cálculos de matemática. Vai ter um Instagram só de matemática. Vai ter um canal do YouTube só de matemática. Então você filtra exatamente o que você quer estudar para criar o teu método. Você falou que se a pessoa pegar o edital lá, tem lá 15 matérias para estudar, 10 matérias para estudar. Se ela for estudar tudo aquilo ali, ela pode ficar maluca. Ela vai se embolar toda ali. Um dia eu pego, cada dia eu pego uma matéria para estudar. Hoje eu estudo português, amanhã matemática, depois física, depois química. Vai se embolar mais ainda. Então, qual a dica que você dá para começar? A pessoa hoje não tem nada. Diego, Anderson, eu não consigo estudar. Eu tenho todas as matérias aqui, eu baixei a apostila, eu tenho um vídeo, mas eu não consigo montar um plano de estudos. Qual a dica que você dá, basicamente, para quem não tem nada, começar a montar o seu plano de estudos? Se a pessoa tiver condição, nem todo mundo tem condição financeira, mas se a pessoa tiver condição financeira hoje em dia, ela pode buscar, como você faz aí, a sua orientação. Eu não trabalho com isso, né? Mas as pessoas vêm. Eu ajudo até a montar um plano de estudo, uma cronologia e tal. Uma coisa que, por exemplo, se eu pudesse voltar anos atrás, eu teria feito. Para você ter uma ideia, um dia eu estava fazendo só para a gente fazer um interlúdio aqui rapidinho, para você ter uma ideia, um dia eu estava fazendo um cálculo aqui de que se eu tivesse tido a orientação que eu tenho hoje, quanto tempo antes eu fui assim bem razoável, não fui nem ao extremo e nem botei lá embaixo, foi o razoável. 4 anos antes eu chegaria onde eu cheguei, se eu tivesse orientação. Se eu tivesse a orientação que eu tenho hoje.
Sim. Hoje em dia, orientação vale muito, é muito válido. Assim, a minha dica é, primeiro, se você tem condição de buscar uma orientação, né, uma orientação que nem você dá, que nem meus amigos também estão fazendo, se você Sim. tiver condição, aqui não é muito caro, normalmente às vezes custa 200, 300, 400 reais por mês, não é tão caro assim, mas tem gente que, eu reconheço que tem gente que hoje em dia, principalmente no meio do Covid, com muita crise, aí não consegue ter esse dinheiro. Mas se você tiver, a primeira opção é buscar orientação. Primeiro você busca orientação. Se você Beleza. puder buscar orientação, se você não consegue buscar orientação, o que, que você vai fazer? Eu não tenho orientação. Pô, eu estou sozinho, eu não tenho dinheiro, eu estou em casa, eu quero fazer esse concurso, preciso passar. A primeira coisa que você vai fazer é, olha como é que foram os últimos 10 anos da prova que você quer passar. Por quê? Aquilo ali Boa. vai te dar, aquilo ali vai te dar base de como é a prova. Porque normalmente a prova quem faz são pessoas como eu, como você. É uma banca. Sim. Então, tipo Exato. assim, então, não é um robô, entendeu? Não é um banco de questões, de 1 milhão de questões que vão selecionar as questões. Então, são pessoas normais, como eu, como você. Então, beleza. O que, que você vai fazer quando você faz as 10 últimas provas? Familiariza com a banca. Então, você vai lá e começa a se acostumar com o que aquela banca cobra. Aquela banca... E, normalmente, tende a sempre se repetir os mesmos temas. Quando foge um tema ao outro, normalmente é aquela questão diferentona da prova. Mas se você pegar os 10, 20 anos de prova, você vai ver, basicamente, que temas se repetem. E você, além disso, vai se familiarizar com o que a banca, com o vocabulário da banca. O É muito tipo importante, de, o tipo de enunciado que eles fazem, né? você estar familiarizado com o que a banca te cobra. Então, vamos lá, se eu estou começando do zero, eu preciso dar uma olhada. Eu não estou falando que eu vou fazer as questões, porque se eu estou começando do zero, eu não tenho nem base ainda, né? Isso. Eu não vou conseguir questão nenhuma, não vou conseguir fazer a prova. Mas se eu olhar os últimos 10 anos, eu vou conseguir eu vou conseguir fazer anotar no meu caderninho, eu vou conseguir ver, pô, olha só, a questão de probabilidade caiu uma vez só nos últimos 10 anos. Ah, a questão de álgebra básica caiu, porra, 10 vezes nos últimos 10 anos. Questão de não sei o que lá, caiu 20 vezes nos últimos 10 anos. Tinha mais de uma questão por prova, enfim. Então você mesmo vai começar a ver que as questões se repetem, os temas se repetem, e você vai falar, pô, tem que dar mais atenção a isso, tem que dar mais atenção àquilo. Mas é muito importante um ponto aqui, cara. Um ponto é muito importante. O ser humano tende a fazer o que lhe dá prazer. Ou seja, eu sou muito bom em matemática. Eu vou pegar e vou estudar tudo de matemática. Porque me dá prazer. Estudar Sou muito bom em matemática, eu vou estudar matemática, vou fazer todas as provas de matemática, vou sair benzão, vou me sentir bem. Eu acho que eu estou pronto. Beleza, você está pronto para matemática. Mas para física, português, inglês, enfim, direito, você não está pronto. Então, tipo assim, o fazer prova também, depois que você já tiver uma base, é muito importante. Por quê? Porque você vê aonde está a tua fraqueza. E é lá que você tem que bater. Você tem que Isso bater lá. aí. É lá que você tem que bater. Tipo, a minha fraqueza, cara, inglês não entra na minha cabeça. Inglês não entra na minha cabeça. Estou fazendo as provas de inglês, eu estou tomando pau. Preciso acertar 10, estou acertando 6. Então é inglês que você tem que estudar. Ainda que você não deixe as outras matérias de lado. Mas você tem que sempre dar uma atenção para inglês. Porque ali está a sua fraqueza. É muito comum todo mundo estudar o que lhe dá prazer, o que ele é bom. Entendeu? O cara vira, tipo assim, igual meu amigo Samuel tá falando aqui, ó. Especialista Acabei de em uma ler. matéria só. Especialista de uma matéria só. O cara fica muito foda. O cara é o melhor da sala em matemática. A questão mais difícil de matemática, vamos lá perguntar pro Anderson lá. Pô, beleza, eu sei. Pô, maior prazer aqui, resolvo pra tu. Mas aí tu vem me perguntar uma de inglês, uma de português, eu não sei nada, porque eu só estudo matemática. Então, tipo assim, para montar uma base, se você vai começar do zero, é bom você dar uma lida nas outras provas. Não fazer as questões, mas dá uma olhada na matéria. Qual foi a matéria que cobrou aqui nessa questão, nessa? Você consegue montar uma base. Mas se você tiver a condição de buscar uma mentoria, que é o que a gente chama hoje de mentoria, meu amigo Isso. Samuel tá mentoria dele aí, você faz a sua mentoria nos concursos aí que você tem expertise, buscar uma mentoria. Porque a gente, querendo ou não, por exemplo, pô, cara, eu tô nesse meio desde 2005, cara. Então são 15 anos. Eu já vi muita coisa acontecendo. Então, tipo assim, quando você busca um cara pô, um cara que já sabe mais ou menos o caminho, pô, o cara vai te falar, pô, brother, não estuda isso aqui, foca nisso aqui, vai aqui, não compra esse monte de livro, porque quando você vai para um cursinho, cara, às vezes o cursinho, cara, te top de livro, cara, te top de material, e você se perde. Eu tava falando com um amigo meu esses dias aí, a gente até falou isso, cara, eu acho que a gente se perdeu um pouco em tanto de livros que a gente tinha que estudar. Então, tipo assim, hoje em dia,
você tem pouco tempo para estudar, igual você falou aí, eu tinha 12 a 15, 16 horas para estudar. Mas tem gente que não tem gente que tem filho, tem gente que, pô, Gente que trabalha, né? trabalha, já está fazendo uma Exato. faculdade. Então, tipo assim, a pessoa tem que ir focar no que cai, no que mais cai. E tem que focar de maneira inteligente. Ou seja, não adianta você pegar um livro, por exemplo, ó, a matéria que cai na prova lá que o cara vai fazer tá, vamos começar num tema aqui de português aqui, sei lá, locução verbal. A matéria que mais cai no curso é a locução verbal. Pô, cai muita locução verbal naquela prova. Pô, eu vou pegar, vou comprar um livro só de locução verbal, vou fazer esse livro todo, vou ficar fera. Pô, beleza, vai ficar fera. Mas as matérias, tu não vai estar fera. Então, o ideal de sempre ter uma mentoria é porque tem pessoas, por exemplo, hoje tem cursinhos, hoje em dia, que o cara te dá folhas. O cara te dá folhas. Ó, faz essa folha essa semana. Ó, faz esse bloquinho aqui essa semana. E ele sabe que dá para você fazer aquilo naquela semana. Ele não fica te dando um monte de livro. Ó, estuda, o cara te dá uma folha, você mesmo tem expertise nisso, quero fazer um concurso na parte administrativa. Diego, pá, você vai fazer o quê? Pô, você vai montar uma folhinha lá pro cara. Ó, matéria e questão. Matéria e exercício. Matéria, exercício. Porque o cara, por exemplo, pode estudar isso no metrô. Uma folhinha. Mas ele não pode andar com um monte de livro no metrô. Entendeu? Aí o cara pega uma folhinha, vou matar essa folhinha hoje. E, cara, é muito importante. A gente já montou o nosso método de estudo. Imagina, eu montei meu método de estudo aqui. Ó. Consegui montar o método de estudo, mesmo tendo dinheiro ou não tendo dinheiro para pagar uma mentoria. Montei meu método de estudo. Pô, perfeito. Já estou com meu método aqui. Qual é o segundo passo? Você tem que botar meta. Meta. Por quê? Isso aí. Se eu não ponho meta, pô, pra mim, qualquer coisa que eu fiz naquele dia tá bom. Eu fiz 2 questões só, estudei minha matéria, pô, tá bom. Tá perfeito. Não, não tá bom. Tem que botar meta. Porque você tem um prazo. Hoje em dia, né? Parece que o novo governo aí federal parece que abriu uma lei agora que você não pode abrir um edital antes de 4 meses da prova. Ou seja, para você lançar um edital, a prova tem que ser daqui a 4 meses no mínimo, né? Antigamente, abria esse edital e a prova era no mês seguinte. Hoje você tem pelo menos então 4 meses. A gente sabe que alguns concursos, né, brother, você não vai 4 meses não vai ser o suficiente para você passar. Você vai ter que ter muito tempo disponível para isso. Existem pessoas, tem um amigo que seguiu carreira comigo, mas hoje saiu do PRF, que ele passou para PRF estudando 4 meses. 4 meses. Mas caramba, ele esqueceu o Instagram, esqueceu o WhatsApp, ele não tinha mais celular para isso. O celular dele era só para estudar, o computador era só para estudar. Entendeu? Ele também tinha tempo disponível e podia ficar 4 meses só estudando. Tem que trabalhar. Tem que cuidar dos filhos. Só que ele falou pra mim que tinha gente lá na turma dele que tava há 10 anos tentando. 10 anos. Caraca. O cara tava há 10 anos tentando. Esse cara, ele é muito louvável. Ele é louvável. O cara pode não ser o cara mais inteligente do mundo, mas é louvável ele ter passado. Porque é um cara que não desistiu, entendeu? É um cara que não desistiu. Hoje em dia é muito fácil. Hoje em dia é muito fácil, muito fácil você ter decepções e desistir. Desistir é sempre mais fácil, né? Então, montei o meu método de estudo. Pô, se a gente consegue ter dinheiro, vai lá, procura a sua método. Se eu não consigo, vamos fazer isso que a gente estava falando aqui. Vamos dar uma olhada nas provas, o que cai, o que não cai, entendeu? Cai. Beleza, montei meu método de estudo. O segundo passo é ter meta, cara. Bote meta no seu dia. Todo dia tem uma meta. Cada dia você tá... Então, se você tem seu método de estudo, tem a meta e, tipo, você tem um tempo para chegar lá. Tipo assim, sei lá, são 6 meses até a prova. Então, em 6 meses eu tenho que acabar esse meu plano de estudo aqui que eu montei. Então, pô, você pode até não passar, meu brother. Você pode até não conseguir êxito. Mas, pô, você foi, tipo assim, perfeito no que você planejou. Você planejou, você tem meta e você conseguiu chegar lá. Ano que vem, você vai lá e melhora o seu método. Você vai ter base para melhorar o teu método, para melhorar o teu estudo, para ter mais tempo de estudo. Então, tipo assim, cada ano você vai melhorando aos poucos. Pode ser que você passe de primeiro? Pô, pode ser. Mas... Beleza. Ó, o Igor falando aí, ó. Fala mais sobre a meta. Pode ser uma questão bem difícil. Então, assim, eu acho que depende da sua capacidade, né? Você não vai querer fazer 100 questões de um dia se você não tem essa base ainda, se você não consegue fazer nem 10 por dia. Então você vai colocar uma meta muito absurda que no primeiro dia já vai te desanimar. No primeiro dia você já vai ficar desanimado. Então você começa, metas graduais, né, que a gente chama. Então você começa a fazer, vou fazer 5 questões por dia. Amanhã eu faço 10.
Se eu vi que 10 está tranquilo, opa, vou aumentar para 15. Pô, 15 pegou, então deixa eu fazer 13. Então você vai ajustando conforme o seu conhecimento vai evoluindo. É. Eu acho que esse aí é básico, né? É isso Opa. mesmo? É isso mesmo? Metas graduais? É para fazer isso aí mesmo? Cara, é assim, porque a gente está falando de um caso onde a pessoa não tem meta nenhuma, onde a pessoa não tem base nenhuma, né? Então a Isso. gente está partindo do pior caso. O pior caso é quando o cara não tem base nenhuma. Partindo do pior caso, sempre é importante você ter meta gradual, porque o que o Tom tá falando aí? No final de tudo acaba. Sendo PDCA. Então, o que acontece? Quando você bota metas muito absurdas, nunca, é impossível você conseguir concluir uma meta absurda. É igual você falou. A gente, se eu não tenho base nenhuma, brother, se eu conseguir, naquele dia, ler aquela matéria, aquela folhinha que você fez, e com uma lista de 20 exercícios, você pode fazer aos poucos. Isso aí. Então, tipo assim, se você não tem base nenhuma, se você conseguiu ler aquela matéria, conseguiu desenvolver a sua primeira questão, pô, brother, pode ter certeza que teu dia já foi produtivo. Se você não tinha base nenhuma, você pegou aquela matéria lá, que, por exemplo, você mandou, eu no caso, não estou trabalhando com isso, mas meus amigos que estão, o amigo mandou, amigo, lê essa folhinha hoje, essa matéria e faça essas questões. Pô, você não tinha base nenhuma daquilo. Você leu, conseguiu entender, viu o vídeo, viu a videoaula, viu a explicação, correu atrás e conseguiu fazer uma questão, pô, você foi muito bem. Muito bem. Porque você fez sozinho a questão, desenvolveu, as coisas entraram na sua cabeça, você entendeu a lógica, você desenvolveu bem. Então você fez uma questão, pode-se dizer que a sua meta do primeiro dia foi muito bem sucedida. Agora, não adianta eu querer, não tenho base nenhuma de geometria e eu vou lá e vou fazer, hoje 20 questões de geometria, não sei nada disso aqui. Não vai conseguir. Vai tentar aprender na marra. Vai aprender geometria na marra. Não é assim, né? Tu tem que ter uma base, tu tem que ler o conceito daquela matéria ali para você entender pelo menos o básico e depois vai partir para o exercício para tentar aplicar aquele conceito, aquela lógica ali. Então, é exatamente isso. Quando o jovem hoje, por exemplo, o meu público hoje são os jovens aprendizes. Então, é a galera lá de 14, 15, 16 anos até seus 24, 25 anos. É mais ou menos a idade que os concursos militares pedem os concursados. Por exemplo, os mais famosos são fuzileiro naval e aprendiz de marinheiro. São os mais conhecidos. Que você começa iniciando lá com 16 anos. Então, com 16 anos, você já está preparado ali, já está se preparando para você fazer um concurso público. Eu quero passar para um concurso de uma estatal muito boa. Beleza, então começa se preparando aí. Mas concurso militar não é comigo. Mas você se prepara para uma tensão de uma prova. Você está preparado para ficar o dia inteiro fazendo uma prova? Todo mundo do lado é teu concorrente. Você estudar para uma prova, você ler um edital, você se enquadrar no edital. Ou seja, tudo isso faz parte daquela esfera desse concurso. De repente, eu sou prova disso. Eu fiz concurso desde os 16 anos até o último ano possível de jovem aprendiz. Eu não passei nenhum ano. E desde os 16 anos tentando. Mas isso foi me dando base para a vida. Eu consegui concentrar melhor, fazer uma prova. Eu consegui me concentrar melhor para estudar. Então, outros concursos que eu fui passando, que eu fui fazendo, eu já estava melhor. Até outros empregos que eu fui tendo, eu já estava melhor preparado. Então, tudo que você faz é uma base para a preparação da tua vida. Se você acha que você vai fazer um cursinho de 6 meses, vai fazer uma prova, vai passar e vai seguir carreira ali pro resto da tua vida, tomara a Deus que você consiga. Mas a regra não é essa. Naturalmente, não é isso que acontece. Porque a nossa base, principalmente a nossa base pública, ela é muito ruim. Eu já tive, eu vim de base pública. Eu estudei o meu ensino fundamental, ensino médio, tudo base pública. Quando fui fazer ensino superior, eu paguei a minha faculdade. Então, assim, se você não criar a tua oportunidade, não criar oportunidade para você, fica muito mais difícil. Então, aproveite hoje que tem essa facilidade de tu baixar apostila na internet, de tu ver vídeo no YouTube, se tu buscar uma mentoria de algum Instagram, de algum YouTube que tem aí,
Ah, não tenho dinheiro para pagar uma mentoria. Pô, tem gente dando mentoria de graça, pô. Aqui é uma prova pra gente. Então, ó, o Rony entrou aí. E aí, Rony, beleza? Então, você não tem dinheiro para pagar uma mentoria. Pô, mas tu tem dinheiro para ficar na internet, para buscar o melhor para você. Busca sempre o melhor conhecimento que você tem, que tem na internet, cara. Busca coisa na internet. O Basílio, o Basílio perguntou aqui, já em questão de matemática, resolução das questões, depois de resolvê-las, cara, qual é o foi até mais, não pode passar o que você seja, se você vai ficar estagnado, isso aí. Quem quer busca. Então, o Basílio aí perguntou, cara, se em questão de matemática é certo você primeiro ver a resolução da questão para depois você ir lá e tentar resolver. Eu não concordo, eu não acho legal, eu não acho uma boa. Tem pessoas que podem fazer isso e se dá muito bem, mas eu não acho uma boa. Por quê? Você se acostuma com o pensamento do cara que está resolvendo a questão. Entendeu? Tipo assim, você não naturalmente ele te condiciona, né? Você não desenvolve o seu próprio raciocínio. Entendeu? Porque eu vou resolver a questão aqui, o que você vai fazer depois? Você vai pegar e vai fazer a mesma coisa que eu fiz. Porque você está copiando, você não está se desenvolvendo. Entendeu? O ideal sempre, é claro, você estudou, tal, sabe a matéria, você vai lá e tenta, se mata. O meu irmão, o Thiago, ele não está aqui online, aqui, mas ele é prova disso. Quando eu comecei a estudar, eu lembro até que na época fui para IPCA, que eu ia fazer o ensino médio, IPCA e Colégio Naval. Lá nos auges de 2006. Eu ficava, cara, para você ter uma ideia, eu ficava às vezes 3, 4, 5, 6 horas numa questão só. Tipo, eu tinha tempo. Caramba. Eu tinha tempo para isso, mas eu ficava às vezes 3, 4, 5 horas na questão só. Pô, eu realmente estava começando a estudar, eu precisava, só que eu não queria ver resolução de jeito nenhum. O que eu queria era desenvolver a minha mente, eu queria era achar aquela solução. Porque eu sabia que se eu achasse aquela solução, o que estava acontecendo comigo pô, eu estou entendendo, o andar da matéria, eu consegui entender, eu consegui aplicar isso na questão. Então, tipo assim, eu estou me desenvolvendo. Porque se eu fico lá só olhando a resolução dos outros e copiando, pô, beleza. Eu vou aprender, mas vou aprender o pensamento do cara, eu não vou me desenvolver sozinho. E na hora da prova, você pode ter uma questão da mesma matéria, uma questão com as mesmas coisas, só que escrito de maneira diferente. E como você copiou a questão, como você só copiou a resolução, aquele pensamento, começando daquela forma, começando por aquele lugar, não vai resolver aquela questão. Aquela questão é a mesma coisa, só que ela precisa começar por um outro caminho. Mas é a mesma matéria, só precisa começar por um outro caminho. Existem questões iguais que vão dar a mesma coisa escrita de maneira diferente. E se você está acostumado a copiar, você acaba que você se condiciona, como você falou, você se condiciona àquele tipo de pensamento, você não desenvolve a sua cabeça. Então, quando você não consegue desenvolver o seu cérebro para pensar, para ver outras resoluções, você fica muito condicionado. Então, isso pode ser prejudicial para você na hora de pegar uma prova que vai ter uma nomenclatura totalmente diferente, ou às vezes até uma resolução diferente do que você está sempre acostumado a ver. Exato. O Eduardo colocou aqui, ele botou até a observação que ele é aluno do Ítalo. Tu deve conhecer o Ítalo aí. O Ítalo é meu... É o teu amigo que é mentor, né? Isso, Então, ele colocou aqui falar sobre método de revisão. Depois tu dá uma falada sobre isso. Aqui tá online, depois eu boto a arroba dele aqui, é o Eu Militar. Boto a arroba dele no final aí, é um curso que ele abriu com os amigos dele lá, muito, muito legal. É um curso bem barato, acho que não custa nem R$300, não lembro agora. Mas é um curso que dá para geral fazer aí, pagar, dá para pagar parcelado. E os caras lá têm uma boa rodagem já, passaram em diversos concursos. O Ítalo se formou no Instituto Militar de Engenharia. Os outros ele lá fizeram ESA. Então é um curso muito, muito legal. Sobre método de revisão. Cara, então, isso aí isso é uma coisa que você tem que perceber como funciona a sua mente, o seu organismo mesmo. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Meu exemplo, eu fazia um caderninho de bizu. Para eu revisar depois.
Já o Arcanjo, que é o Ítalo, ele não fazia isso, entendeu? Ele não fazia isso. Ele só estudava a matéria e ia fazendo muitas questões, muito exercício, muito exercício, muito exercício. Para ele deu certo desse jeito, para mim deu certo do outro jeito. Sim. Entendeu? Então, isso é muito do que você mesmo, do que você vai desenvolver, o seu feeling. Você vai sentir, quando você virar concurseiro, você vai sentir, pô, eu preciso de um caderninho para eu lembrar as coisas. Pô, eu desenvolvo muito mais só fazendo questões. Cara, se você desenvolve muito mais só fazendo questão, você não precisa resumir matéria e revisar depois, é muito, muito legal, porque você vai ter mais tempo para estudar outras coisas. Agora, se você precisa fazer de matéria, aí você vai ter menos tempo. Mas se é assim que funciona para você, é assim que tem que ser. Agora, um método muito, muito bom é um método onde você faz o seu caderninho de bizu ali, mas não precisa ficar revisando matéria. Imagina você fazer milhões e milhões de resumos, você vai acabar não conseguindo concluir toda a matéria, porque o concurso é um concurso muito grande. Então, eu acho que é interessante sim, ter um caderninho de bizu, mas agora, se fazer resumo de matéria ou de valia, eu não sei. É mais com que a pessoa vai sentir do dia a dia. Tem pessoas, cara, que tem um dislexo. Tem pessoa que tem um dislexo de mente. Às vezes pode falar assim, pô, cara, eu fico me perdido, eu esqueço que eu estudei ontem. Pô, talvez para esse cara seja mais interessante o caderno de bizu. Né? Agora, tem cara que estuda a matéria agora e ele no dia seguinte ele sabe tudo que ele estudou, daqui a um mês ele entende o que ele estudou, ele sabe. Esse cara não precisa de fazer um caderno de resumo de matéria. Esse cara tem que seguir em frente, continuar estudando, fazendo o máximo de questões que ele pode, entendeu? Então, tipo assim, igual o Samuel falou aqui, você percebe o que funciona para você. Cada um é um ser único. Para mim funciona de um jeito, para você funciona de outro, e para o outro vai funcionar de outra forma. Mas é muito importante, eu acho importante ter um caderninho de bizu ali. As paradas que você vê assim, ó, o professor às vezes fala, o mentor fala, ó, isso é importante, guarda aí, tá? Cai, sempre tem aquele assunto assim, ó, isso aí cai todo ano. Então, tipo, são coisas que você tem que ter aquele caderninho de bizu. Agora, resumo de matéria, aí é uma coisa que fica mais no particular da pessoa. Verdade. Isso vai muito do planejamento pessoal, né? Como como eu estava falando aí, o feeling, você vai sentindo e você vai adaptando. De repente você fez um concurso um ano, não passou, fez o outro, não passou, fez o outro, não passou, fez 5 anos seguidos e não passou. Mas pode ter certeza que no 6º ano que você for fazer, você já melhorou o seu método de estudo, você já melhorou o teu método de concentração, já melhorou o teu método de busca do conhecimento daquela prova ali. Então pode ser que no 6º ano você passe. Por quê? Você acumulou 5 anos de experiência para moldar o teu planejamento pessoal, para você otimizar o teu tempo e melhorar a concentração para você entender aquela matéria. De repente você começou anotando um monte de bizu, que do 3º, 4º ano para lá, você já conseguiu descobrir que é fazendo um monte de exercício que tua mente funciona. Então você vai moldando a tua mente conforme o tempo vai passando. Não é porque você ouviu uma coisa uma vez que aquilo é receita de bolo, vai servir para você e você vai tentar o resto da vida fazendo aquilo. E é aquilo, cara, o cara que não tem base, o cara não sabe no que ele é ruim ainda, entendeu? O cara não sabe no que ele é ruim e no que ele é bom. Pra caramba. O cara que já tem base, o cara que estuda, o cara sabe o que ele é ruim e o que ele é bom. O cara que não tem base, ele vai descobrir isso estudando. Vai descobrir isso fazendo questão. Ele vai ver, pô, isso aqui... O próprio organismo dele vai falar, caraca, isso aqui, pô, não gosto dessa matéria. A gente não fala isso desde criança. Eu não gosto de história, eu não gosto de biologia, eu não gosto daquilo. Fala isso desde... Como vai ter uma matéria dentro de uma matéria que você pode até gostar, tipo física, que é muito vasto. Pô, tem espelho, tem, pô, mecânica, enfim, tem um monte de coisa para você aprender em física. Aí o cara vai lá, pô, beleza. Pô, eu sei muito de mecânica, eu sei muito daquilo, mas eu não gosto de matéria de ótica. Pô, então o cara sabe o que ele vai descobrir o que é bom, o que é ruim. Então, tipo, são nessas... igual a gente falou lá no início, cara. Nessas coisas que você sabe que você é fraco, que você tem que bater mais na tecla. Ali, se eu fosse escolher ter um caderno de bizu ou um caderno de resumo, eu escolheria da matéria e dos pontos onde eu sou fraco. É isso que eu escolheria. Os pontos que eu sou forte, eu não preciso fazer resumo disso, entendeu? Eu não preciso fazer bizu. Eu sou bom. Tu consegue entender rápido, pô. Exatamente. Exatamente. Gisele botou aqui, o objetivo é identificar o quanto antes suas fragilidades de errar, para minimizar exatamente isso. O quanto antes você se conhecer,
melhor você consegue planejar o seu estudo. Ó, quando você, Samuel, Sim, colocou aí, quando você perceber que não gosta de estudar algo normalmente, é isso que você tem que ter dificuldade, exatamente. é isso aí. É isso aí, porque, cara, eu fiz isso já, pô. Eu tô falando aqui pra vocês isso, eu já fiz isso. Eu sou do ramo das. Eu gosto de matemática, eu gosto de física, eu gosto muito de química, enfim. Eu gosto disso, eu gosto de português, mas também não era. Agora, falava de inglês, eu não gostava muito. Minha mãe me botou no curso de inglês, eu não terminei. Enfim, tive que fazer? Eu tive que estudar muito inglês para passar, por exemplo, na iPhone, que era um inglês absurdo, né, para passar. Então, tipo assim, cara, não adianta. Eu era muito bom em matemática, pô, eu cheguei a fazer Olimpíada Brasileira de Matemática, fui me enfiei no meio daqueles nerds malucos lá. Pô, cara, pô, eu aí da Pavuna aí, pô, me enfiei nos nerds lá, brother. Falei, o que eu tô fazendo aqui? Então, tipo assim, porra, era muito bom. Só que, porra, eu cagava. Então, tipo assim, chega uma certa hora que você vai falar assim, pô, meu calcanhar é esse, meu calcanhar de Aquiles é esse. Então, a gente tem que sempre bater sempre na tecla disso. Porque o ser humano costuma errar muito nesse ponto. Cara, eu vou estudar o que eu sei, é prazeroso. Tem que sempre estudar mais o que você não sabe. Esses dias agora mesmo, a gente estava conversando, o Ítalo até falando, cara, eu sabia pouca química, eu tive que estudar mais química. Eu botei na minha cabeça que eu ia estudar química aquele ano todo dia eu estudar química, mas eu não ia deixar as outras matérias de lado. E isso é importante, cara. Você não pode deixar as outras matérias de lado, mas se você sabe que você é fraco naquela matéria, você tem que estudar aquela matéria, se possível, todo dia. Mas não deixando as outras matérias de lado, senão você acumula coisa. Você estuda, sei lá, eu sou ruim em inglês, eu vou estudar hoje inglês e matemática. Amanhã eu vou estudar inglês e física. Amanhã eu vou estudar inglês e. Entendeu? E assim você vai, assim você vai. Se você tem tempo para isso, se você tem 4 horas, você divide, bota 1 hora para inglês, mas bota 3 horas lá para aquela matemática. Vai do que o seu próprio. O seu próprio. Como é que a gente pode. A sua consciência. Existe. Uma vez eu vi na internet, né? Um cara que eu até sou muito fã falando. Pô, existem 3 tipos de coisas falando com você, né? A sua razão, o seu coração e a sua consciência. A sua consciência normalmente está sempre certa, a sua consciência. Cara, normalmente a sua consciência está sempre falando, cara, não vai por aquele caminho, não faz aquilo. Seu coração está falando, estuda matemática, até muito bom, matemática. A tua razão está falando, pô, isso aquilo, mas a tua consciência sabe. A nossa consciência sempre sabe o que realmente é melhor pra gente. Então, tipo assim, cara, é aquilo que a gente está falando aqui desde o início. A gente tem que estudar tudo, até tem que ter meta, tem que ter plano de estudo, tem. Se puder ter mentoria, ter, sim, tenha. Por quê? Quando eu comecei a estudar, quando você começou a estudar, não tinha internet, não tinha celular, não tinha chamada de vídeo, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada disso. A gente tinha que estudar por própria ou fazer um cursinho e acreditar que aquele método daquele cursinho era o bom para você, né? De acordo com os Exatamente. resultados dele. Hoje em dia, você tem como ter cursinho, mas toda a internet ao seu favor. Toda a internet ao seu favor. Como também ter toda a internet para você, né? Então tem que saber usar a internet. Hoje, o que eu recomendo para o jovem de hoje em dia esqueça que existe Instagram. Se você tem 15 anos, 16 anos, 17, 18 anos, 19 anos, esqueça que você tem Instagram para flertar. Esqueça. Flerta depois. Esqueça que você tem Facebook para flertar com os outros. Flerta depois que tu passar. Entendeu? E esqueça que você tem acesso à internet para ficar de conversinha com fulano de tal ou com Beltrano. Esqueça. Quando você passar, aí você faz isso. Entendeu? Hoje em dia, a internet estraga muito, porque o jovem está muito acelerado, o pessoal tá com os hormônios muito acelerados. Aí o pessoal só quer usar a internet para algo ruim. Mas a internet, se eu tivesse, por exemplo, você que dá mentoria, meus amigos aí, o Samuel, o Ítalo, se eu tivesse vocês há 15 anos atrás, cara, eu tenho certeza que o caminho seria muito mais tranquilo, muito mais tranquilo. E a ideia desse projeto aqui, desse conhecimento todo que eu estou tentando trazer um monte de pessoas boas para a gente dar dica, para a gente dar informações, é exatamente isso. É fazer com que as pessoas não precisem errar onde a gente errou, não precisem perder tempo onde a gente perdeu, para otimizar a vida deles, para eles saberem exatamente qual o caminho melhor a seguir. O que a gente faz? A gente orienta, a gente informa, a gente mentoria, a gente faz isso. A pessoa segue se quiser. A pessoa segue se quiser. Mas na internet está aí. A internet você pode usar tanto para o bem quanto para o mal. E as informações, se você não aproveitar,
É o que eu sempre falo para meus alunos. Nunca existe oportunidade perdida. Se você perdeu, alguma outra pessoa vai aproveitar. E você vai ficar lá, poxa, ele está fazendo isso, mas está fazendo errado. Pô, se tu quisesse fazer certo, eu teria aproveitado essa oportunidade. Então, não tem como chorar depois do leite derramado. E, pô, e te falar, cara, acontece muito isso comigo, indo aí, conversando com as pessoas. Acontece muito comigo, cara, de alguém vir falar, deve vir falar comigo também, ter uma fórmula, a pessoa que é a fórmula mágica para chegar aonde você chegou. Qual é a fórmula para chegar onde você chegou? Pô, meu irmão, será que se eu me fala aí o caminho? Cara, o que a gente está fazendo aqui, o que você está fazendo aí na sua página, o que meus amigos também fazem, é exatamente tentar dar para as pessoas hoje em dia um caminho onde a pessoa tem menos chance de errar. Porém, não existe uma mágica. Não existe. Exatamente. A pessoa, cara, a pessoa pode ter todos os ensinamentos, a pessoa pode ter todas as mentorias possíveis, todos os melhores materiais, os melhores professores. Se a pessoa não quiser, não adianta, filho. Não tem nada que faça ela passar porque ela não quer. Então, eu acho que a regra número 1 é: você tem que querer acima de qualquer coisa. Você já quer acima de qualquer coisa? Beleza. Agora você busca um caminho legal. Samuel faz mentoria no site, na página dele, tem uma mentoria chamada Mentoria de Tá, se eu não me engano. Depois ele pode botar o arroba aqui. Você tem a sua página aí falando bota aí. A galera que tem conhecimentos aí, vai botando aí, manda mensagem para mim, e depois a gente troca uma ideia também. Porque a ideia é compartilhar conhecimento. Não fica compartilhando com conhecimento com vocês, não. Compartilha aí. Isso aí. E então, tipo assim, o pessoal, cara, para pensar, cara, 15 anos, cara, 15 anos estudando, 15 anos estudando muito. Depois aí, continua estudando, igual o Everton aí, o nosso grande amigo Tom, falou. Se você chega num patamar e você acha que tá bom, provavelmente vai cair do cavalo, porque enquanto você acha que tá muito bom, tem um cara que tá vindo aqui atrás de tu com sangue, filho. Com sangue nos olhos, entendeu? O cara tá com sangue nos olhos aí, ó. O cara tá com sangue nos olhos estudando, fazendo todas as especializações possíveis e você tá achando que tá bom. Ainda hoje, mesmo estando muito estável, muito bem de vida, eu continuo estudando. Continuo fazendo meus cursos, continuo viajando para estudar, continuo viajando para fazer curso, entendeu? Nem sempre as viagens aí são só de curtição. Às vezes tem curso no meio também, tem outro. E a gente está sempre tentando se especializar. É muito importante que o jovem de hoje em dia entenda que, tipo assim, ele pode mudar a vida dele, cara. A gente, você sabe, da onde saiu, onde a gente viveu, a gente, cara, a gente era muito pobre. Eu falo isso que a gente, cara, a gente não é diferente de ninguém, cara, de ninguém que chega para falar com a gente, entendeu? O cara que tá lá no sertão, o cara que tá lá em Florianópolis, lá no melhor apartamento, e o cara que tá no sertão, eles podem não ter a mesma oportunidade, mas a partir do momento que eles entram no mesmo concurso, ele é um concorrente do outro. É um concorrente do outro, e o cara é teu inimigo. Inimigo não, né? O cara é teu adversário. Adversário. Então, tipo assim, cara, o cara focar o cara saber, ter disciplina, cara. Hoje em dia tá muito difícil as pessoas terem disciplina de estudo. Se você tem disciplina, brother, você vai muito longe. Porque o cara tem disciplina, o cara quer, entendeu? O cara, às vezes, tem mentoria, igual a gente tá fazendo aqui. Então, tipo assim, brother, eu vou te falar, hoje, se eu fosse jovem de 15 anos, eu pudesse pagar uma mentoria, eu pagaria uma mentoria. Eu estudaria, além de... Eu gosto de estudar presencial, eu gosto, mas é o meu feeling. Eu gosto de estar num cursinho, porque lá tá todo mundo estudando. Todo mundo tá lá para aquilo. Eu gosto de estar num cursinho, mas se você não tem tempo, se você tem que estudar de casa, entendeu? Tipo, o que eu faria era, ter o meu espaço dentro de casa só para eu estudar. Onde não tivesse televisão, onde não tivesse barulho de rádio, onde não tivesse nada. Foi só o meu... na minha opinião, cara, na época lá que a gente até conversava, concentração tá complicado. Às vezes você estudava e tinha alguém conversando, alguém falando, então tinha muita gente falando e você acaba que você vai absorvendo tudo aquilo que está no ambiente. A não ser que o cara tenha uma reflexão muito profunda, o cara é aquele budista, né? O cara consegue isolar do mundo ao redor. É quase um monge. Mas, eu... Então, assim,
não era isso. Para gente resumir o nosso papo aqui, tudo que a gente conversou sobre um monte de coisas, um monte de dicas, um monte de informações. Então, que você pudesse resumir em alguns passos aí, a pessoa que quer começar hoje a ser o concurseiro, principalmente o concurseiro militar. Fala aí algumas dicas para você. Você até começou a falar algumas aí, mas a gente faz uma revisão para a galera já começar a anotar, pega um papelzinho e caneta e, opa, vou anotar isso aqui. Para quem pediu aí no início da live, as minhas lives sempre vão ficar salvas aqui, então depois vocês podem ir acompanhando aí. Vai, manda ver aí. Pô, cara, primeiro de tudo é saber o que você quer para sua vida. Pô, o que eu quero? Porque o cara não pode querer tudo ao mesmo tempo. Eu não posso querer, pô, passar pro... Dar um exemplo aqui da vida militar que eu tive. Eu não posso dar um exemplo. Eu não posso querer EAR e ao mesmo tempo querer passar pro ITA. São coisas totalmente diferentes e são concursos totalmente diferentes. Tipo assim, você tem que, primeira coisa, saber o que você quer para sua vida. Pô, eu quero... Se eu preciso de resolver minha vida para ontem, se eu preciso minha vida para ontem, eu vou num concurso mais fácil, num concurso que tem mais vagas, que eu tenho mais probabilidade de passar. Sim. E depois eu tento melhorar minha vida. Se eu preciso resolver minha vida e eu tenho tempo para estudar, aí eu vou num concurso mais... Decidir o que você quer para sua vida? Perfeito. Então o que eu quero para minha vida é esse concurso. São esses concursos que eu vou tentar. Esses 2, esses 3 aqui que eu vou tentar. Decidiu isso? Agora eu vou buscar pessoas que já tiveram êxito nesse concurso. Como você teve êxito em alguns, eu tive êxito em alguns, Samuel teve êxito em outros, e nossos amigos tiveram êxito em outros. Vou buscar essas pessoas. Se eu puder ter acesso a essas pessoas, igual hoje em dia a gente está tendo fácil acesso pela internet, e buscar orientação dessas pessoas, que hoje em dia custa dinheiro, custa, mas não é tanto. Não é igual na época do curso, o Elite lá, que era um curso de R$1.000 e poucos. Tudo bem que eu tinha bolsa, mas quem não tinha bolsa, o curso era R$1.000 e pouco por mês. Hoje em dia, uma mentoria está custando 150, R$200, que não é tão absurdo você consigo pagar a mentoria daquele cara, daquele curso que eu quero passar, daquele concurso que eu quero passar, perfeito. Então agora eu já sei o que eu quero e agora eu já tenho uma mentoria. Beleza. A partir do momento que você tem uma mentoria, agora só falta fazer uma coisa para fechar o triângulo. Agora você tem que querer. Você tem que querer. Beleza. Agora o que você faz? O que eu quero? O que eu vou fazer? O próprio mentor vai ajudar você a desenvolver um plano de estudo. Agora, esse é o cara que tem condição para pagar uma... Vamos para o cara que não tem condição nenhuma para pagar uma mentoria. Isso. Eu falei, defina o que você quer. Isso é ponto zero para qualquer pessoa. Definir o que é para você. Eu quero? Beleza. Eu não sei nada do concurso, eu não tenho base nenhuma. A primeira coisa que eu vou fazer é conhecer o que é o concurso. Conhecer o concurso, ler o edital. É isso aí, vou ler. É isso que faz. Vou ver o que faz esse concurso. É isso que eu quero mesmo para mim? É isso que eu quero. Show de bola, beleza. Tenho isso? Agora eu preciso montar meu plano de estudo. Vamos lá, vamos montar meu plano de estudo. Vou dar uma olhada nas provas antigas, vou ver o que mais cai, o que menos cai, e vou priorizar o que mais cai para o que menos cai. Combinado com o que é a minha fraqueza e com o que eu mais tenho. Ou seja, é uma régua invertida, se você parar para pensar. Você estuda o que mais cai e estuda menos o que menos cai. E você estuda mais o que você menos sabe e menos o que você mais sabe. Entendeu? Então, tipo, é uma régua invertida. Uma hora você estuda mais o que mais cai e menos o que menos cai. E você menos sabe e menos o que você mais sabe. Então, é uma régua. E elas têm que ser harmônicas. Então, você não pode, de forma alguma, inverter essa régua. Eu não posso estudar o que mais cai e estudar também o que eu mais sei. Não. Não. Porque senão você vai deixar menos para lá e aí o que vai acontecer? Pode ser que caia naquele ano o que você menos sabe. E aí você vai se ferrar. Entendeu? Então, esse seria o passo a passo. Montado meu plano de estudo, a segundo passo, tanto na mentoria quanto sem mentoria de estudo, agora você tem que ter metas. Porque tanto o mentor vai te dar metas. Se eu fosse o mentor, você sendo mentor, você vai dar metas. Ó, vou te dar meta. Tem que fazer isso aqui. Se o cara não faz, você não tem jurisdição sobre isso. Mas você deu meta para aquele cara. O cara que não tem mentoria, o cara tem que botar para ele. Então, cara, você tendo mentoria ou não tendo mentoria, tendo plano de estudo, conseguir contar, cara, agora é só você seguir em frente.
Não vou dizer para você que essa é a fórmula mágica, que você vai passar no primeiro ano. Pode ser que você não passe, pode ser que você passe. Deus queira que você passe. Exato. Mas tá, o outro passe, o outro ponto importante é não desista. Não desista, porque meu pai falava muito isso para mim. Cara, a única coisa que ninguém pode tomar de você é a sua sabedoria. Ninguém. Ninguém pode tomar de você. E, cara, é a única e a maior arma do pobre é a sabedoria que ele adquire com a vida. Você pode ser pobre, você pode ser, fudido igual a gente era. Mas, brother, se você é um cara que estuda, nada vai... Não tem como, não Verdade. tem como. É o estudo. Isso é verdade. Pô, show de bola. Tem um cara perguntando aqui se eu fazia imita no Elite. Eu fiz Elite. Beleza. Pô, show de bola. Anderson, gostei muito desse bate-papo, essas informações aí valiosas. Tem gente que cobra para dar esse tipo de informação. E a gente, num bate-papo aqui, a gente conseguiu dar várias dicas para essa galera aí. Então, quem tá precisando, aproveita essas dicas aí. Como eu falei, a live vai ficar salva. Vai no meu perfil ali, assiste, anota as coisas. Tá com dúvida? Dá um Google, manda mensagem pra gente. E assim, novamente, te agradeço por esse bate-papo aí, pelas informações. Agradeço quem estava assistindo aí, mandando mensagem, curtindo, compartilhando também. E isso aqui é o intuito, é compartilhar o conhecimento. Beleza? Anderson, valeu. Quer deixar algum recadinho final aí? Então, a galera que tá aí na tua página aí, cara, quero dar parabéns aí pela iniciativa do teu trabalho, muito bom. Sempre muito bom, tá sempre levando conhecimento pra galera. É uma coisa que, pô, é genuíno pra caramba isso, é um ato muito genuíno, porque parte de você querer levar conhecimento, querer levar uma vida melhor pra galera. Pra galera que tá assistindo aí, pra galera que quiser me adicionar, perguntar qualquer coisa aí também. Tô aí pra responder, meu amigo Samuel tá aí também. Se quiserem vir lá no meu perfil lá, depois eu também te dou arroba para você divulgar o concurso lá, os concursos, cursinho lá que a gente tem lá, a página do Samuel. Depois pode vir falar comigo aqui que eu mando lá os cursinhos. Tem gente aí que tá assistindo a live que eu sei que já faz o cursinho lá que eu falei. E galera, foco, determinação e, nunca desista. Nem sempre vai ser sim, mas quando for sim, e você conquistar com o seu esforço, você vai ver que vai valer muito a pena. Show de bola. Anderson, valeu, cara. Obrigado, hein? Um abraço. Valeu. Quando quiser mais aí, tamo aí. A gente marca outras paradas aí, uma parada mais focada para algum assunto, um assunto mais específico, não falar tão vago aqui. Tamo junto aí, parabéns pelo trabalho aí, cara. Tamo junto. Beleza. Valeu, irmão. Obrigado. Então, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aí. Espero que vocês tenha sido valiosa, né, para você. E quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Use a internet a teu favor e o futuro, quem faz é você. Valeu? Um abraço.